Operação Lava Jato. Novas denúncias ligam o esquema de corrupção a obras de vários setores em 20 estados. Mas é uma questão de sobrevivência. O presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, revelou em delação premiada um esquema semelhante ao clube de empreiteiras na Petrobras, também em outras obras de infraestrutura. Segundo Avancini, havia um acordo prévio de licitações e pagamento de propina sobre o valor total dos contratos obtidos. Uma dessas obras é a Ferrovia Norte-Sul, que após a conclusão vai ligar o Rio Grande do Sul ao Pará. A Camargo Correia fechou o contrato de R$1 bilhão para a obra. O negócio foi fechado em 2010 com a Valec, estatal responsável pela administração de ferrovias. O valor da propina, nesse caso, ainda não foi divulgado. Já para obter contratos na usina de Belo Monte, a Camargo Correia pagou pouco mais de R$100 milhões. Segundo Dalton Avancini, PT e PMDB teriam ficado com 1% do valor dos contratos da empreiteira. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, também revelou acerto de propina para obras de vários outros setores: hidrelétricas, portos, aeroportos e rodovias. Segundo o doleiro Alberto Youssef, as ramificações da quadrilha investigada pela Operação Lava Jato chegaram a 750 obras em 20 estados. A construtora OAS, uma das empresas investigadas, teve o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça nesta quinta-feira. Em nota, a diretoria da Valec disse que não foi notificada sobre o conteúdo da delação de Dalton Avancini e desconhece os fatos citados. E tanto o PT como o PMDB negam recebimento de propina. Qual deve ser o impacto dessas novas denúncias, Pondé? Acho que só piora a coisa, né? A gente tem que saber quais são os nomes que vão aparecer. Acho que é só mais... Olha, a sensação que a gente tem é que os processos de licitação para grandes construções, grandes obras no Brasil, grande parte deles pode estar bichado, como se fala por aí, ou seja, que é contaminado por algum tipo de rede de corrupção. E então sair da Petrobras e ir para as outras empresas menores, eu quero dizer de capital, mas também importantes, é algo que parece até, eu vou falar um absurdo, normal. Normal não no sentido que é normal, sim, mas normal no sentido da expectativa de contaminação. Agora, isso é uma tragédia em todos os sentidos, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, mas é uma tragédia também econômica, porque na hora que você põe o dedo na ferida, isso tem um efeito como se fosse uma bomba por efeito retardado, e aquela empresa pequena ou média que presta serviço às grandonas e que necessariamente não está envolvida nessa rede, ela perde negócio. Porque o que essas empresas grandes fazem? Elas encolhem, cortam negócio, cortam investimento. Então, a Operação Lava Jato, que é fundamental para a vida moral política do país, ela é um dos fatores que pode levar a você ter mais dificuldade econômica nesse ano e no ano que vem. E nessa linha tem uma pesquisa aqui, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que analisou o impacto da Operação Lava Jato e está calculando um encolhimento do PIB, do Produto Interno Bruto, de 87 bilhões de reais, que vai custar cerca aí de 1 milhão de empregos. Essa limpeza, essa operação. Como é que você vê isso, Aline? É necessário? É necessário, né? É lamentável para as pessoas que perdem seus empregos devido a que é uma necessidade de reestruturação da forma de fazer contratos no país. Porque foi feito errado. Foi feito errado. De uma forma corrupta, enfim. Mas resta saber se todo esse processo judicial, Lava Jato, desse momento anteriormente o Mensalão, se isso vai resultar no que tem que resultar, que é isso, que é uma transformação na maneira de fechar contratos, de fazer contratos, de estabelecer obras. A gente não está vendo nenhum indício de que isso vai acontecer. Porque mesmo, inclusive, durante o processo de julgamento do Mensalão, depois já no Lava Jato, gente que agora está envolvida, já estava aberto o processo, o Mensalão já tinha acontecido e os caras continuavam a fazer o esquema de corrupção na Petrobras. Então, existe uma sensação de que, não, tudo bem, vai dar certo, aquela história da impunidade. Agora, isso que a Arlene fala, eu acho que é a coisa assim, mais central. É uma tragédia, mas em tese é aquele tipo de coisa. Se parar de roubar, a gente vai ficar mais rico lá na ponta. Porque se a gente, eu digo o país, né? Se a gente já é, de alguma forma, rico, enriqueceu, roubando o que eles estavam roubando, se parar de roubar, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para
quem é pequeno e médio. Agora, se tivesse a história toda e no final prender uns caras, uns nomes, ficar passeando na cadeia da Papuda para casa, de lá para cá e tal, e no final virar pizza, para quem perdeu o emprego, é um pesadelo, né? Olha, o Márcio Marques, pelo WhatsApp, está perguntando, não seria o caso de rever todos os contratos fechados pelo governo federal nessas grandes obras? Eu acho que sim. Eu acho que está aí uma O país vai parar. Em tese, sim, só que para o país. Mas tem que tomar uma iniciativa, está aí uma ideia, mas né? Essa é uma ideia, mas o efeito cascata disso, o FGV vai então multiplicar por 500 bilhões de dólares, se parar tudo. Operação Zelotes. Segundo a Polícia Federal, ex-presidente do Conselho de Recursos Fiscais da Receita ajudou montadoras a lesar o fisco. Em um e-mail apreendido pela Polícia Federal, Edson Pereira Rodrigues, ex-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, garante à montadora Ford 95% de chances de ganhar uma ação para reduzir ou anular multas da Receita em 2011. Rodrigues é apontado como parte da quadrilha que pesquisa nomes de empresas com dívidas altas no Conselho de Recursos Administrativos do Ministério da Fazenda. Essas informações sigilosas eram repassadas a escritórios de advocacia e contabilidade. E eles ofereciam para as empresas redução ou anulação das multas em troca do pagamento de apenas 3% do valor para os fraudadores. Os contratos investigados envolvem 19 bilhões de reais. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, após deixar o CARF, Edson Pereira Rodrigues ficou sócio de uma assessoria. O ex-presidente é pai de Megan Rodrigues, atual conselheira do CARF. A CPI do HSBC no Senado, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que apenas decisões do CARF comprovadamente manipuladas serão revisadas. A Ford não quis comentar o caso. Edson Pereira Rodrigues não foi localizado pela nossa reportagem. Pelo menos 147 pessoas morreram e 79 ficaram feridas num ataque terrorista em uma universidade no nordeste do Quênia. Integrantes do grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, invadiram a Universidade de Garissa na madrugada desta quinta-feira e atiraram contra alunos e funcionários. Eles entraram nos alojamentos e fizeram dezenas de reféns por 15 horas. Houve troca de tiros com a polícia e o cerco terminou após a morte de 4 terroristas. Mais de 500 estudantes foram resgatados. O líder do grupo disse que os alvos eram estudantes cristãos e que a ação era uma vingança contra a intervenção de tropas do Quênia na Somália. No Iêmen, membros da Al-Qaeda na Península Arábica atacaram a prisão central de Mukalla, no sudeste, e libertaram pelo menos 270 presos. Pelo menos 7 pessoas morreram nos confrontos. No sul do país, rebeldes xiitas Houthis assumiram o controle do Palácio Presidencial de Aden, onde o presidente se abrigou depois de fugir da capital Sana'a, também alvo de ataques. No fim de março, Abdul Mansur Hadi se abrigou na Arábia Saudita. O país vizinho comanda uma coalizão que bombardeia os rebeldes há mais de uma semana. O ataque de um homem-bomba deixou 17 mortos e pelo menos 40 feridos na cidade de Khost, no Afeganistão. Um vídeo amador registrou o momento da explosão. O atentado foi durante um protesto contra a corrupção, que reuniu centenas de pessoas. Um membro do parlamento ficou ferido. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Eu gostaria de perguntar do ataque a essa universidade no Quênia. Dá para entender essa ação? O que está acontecendo no Quênia é uma crise de segurança que vem desde que o Quênia começou a intervir e ajudar a Somália a derrotar o Al-Shabaab. E o Al-Shabaab, que é um grupo fundamentalista, o líder segue uma versão wahhabita do islamismo, ou seja, é um fundamentalismo, é um extremismo islâmico, né? Ele é um grupo que disputa o poder dentro da região. É um grupo que já chegou a controlar várias importantes cidades da Somália.
e que está sendo derrotado com a ajuda do Quênia. A Somália está vizinha ao Quênia, a Somália acima e o Quênia logo ao sul. O Al-Shabaab recuando, perdeu Mogadishu, por exemplo, uma importante cidade na Somália que foi controlada pelo Al-Shabaab, né? E agora começa, e já vem, esse deve ser o terceiro grande ataque que o Al-Shabaab faz no Quênia. Nairobi teve um ataque ao shopping center, né? Que foi terrivelmente impactante. E o ataque que acontece hoje é o mais sangrento, mais perigoso, né, o mais significativo desde 1998, quando a Al-Qaeda atacou a sede da Embaixada dos Estados Unidos no Quênia. E algumas informações dão conta de quando eles entraram na universidade, eles perguntavam sobre a religião, cristão, muçulmano, e quando a resposta era cristão... Então, isso é verdade. Isso é fundamentalismo e essa versão extremista, não é? Até porque a Somália, né, de onde vem o Al-Shabaab, ele vem da Somália, a maior parte dos muçulmanos da Somália, ou uma boa parcela, são muçulmanos sufis, completamente pacíficos, completamente... Né, o sufismo é outra realidade. Então, aqui você tem o quê? É um grupo que, aliás, hoje está tirando boa parte aí dos seus recursos da exploração de minérios do sul da Somália, onde ainda consegue manter um controle. É um grupo que vinha sendo exprimido com a ajuda do Quênia e que representa uma corrente dentro da realidade muito mais plural. O Quênia é um país multiétnico, é um país que tem 80% de cristãos e várias etnias dentro dele. Agora, é um grupo que está fazendo muito estrago, muito crime, né? Na sua atuação. Você falou em guerra pelo poder, mas também é uma guerra religiosa, quando a gente fala muçulmano e cristão? Sim, em alguma medida, né? Eu não acho que é uma guerra religiosa no sentido... alguns grupos até podem arrumar argumentos teológicos, mas se você for para a teologia, você pode encontrar tanto argumentos para a violência de um lado, quanto argumentos do outro. Agora, eu acho que do ponto de vista empírico, dizer que o grupo perguntava quem era cristão, quem não era, apesar que eu não estava lá, não sei, mas é absolutamente possível, porque grupos fundamentalistas, eles são normalmente intolerantes. A gente sabe de problemas de cristãos coptas no Egito, a gente sabe de problemas de cristãos na Líbia anteriormente, agora não sei como está, de que para você pregar o cristianismo em lugares onde você tem grupos mais fundamentalistas com poder, você prega escondido, porque se você converter o muçulmano e você vai para a cadeia. No Irã, tem vários pastores presos em cadeia porque pregam o cristianismo. Então, você tem, em alguns lugares, você tem, de fato, ser sabido no Oriente Médio. Só uma pausa aqui. O Irã tem uma variedade de religiões dentro que podem não ter, assim, uma grande liberdade, mas tem liberdade de exercício. Tem a Igreja Armênia, tem 60 mil judeus dentro do Irã que vivem bem, mas é uma ditadura. Não vou dizer que a ditadura não seja opressiva com todos, preso né? na cadeia no Irã. Mas provavelmente porque se envolverem em alguma atividade política, inclusive. Não, porque pregaram no Natal, esses que eu conheço especificamente. É uma situação de ditadura, mas que não persegue, no Irã especificamente, religiões. Não é essa característica. É o regime fundamentalista, mas que não está perseguindo religiões. Não acho pode que converter muçulmano. Quer dizer, eu até posso pregar para você. Isso é uma coisa da religião. A gente dá uma informação aqui. Isso é uma coisa da religião, né? Voltamos a falar da queda do helicóptero em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um dos passageiros é o filho do governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin. Ele e mais 4 pessoas morreram na tragédia. Ainda hoje, o jornalismo da Cultura vai dar maiores detalhes sobre o acidente. Portanto, repetindo, o filho do governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, morreu em um acidente aéreo hoje à tarde em São Paulo. Veja depois do intervalo, Papa Francisco lava os pés de um detento brasileiro. E o adeus ao genial cineasta português Manuel de Oliveira.